Boa noite, queridos, novamente. Graça e paz de nosso Senhor Jesus. Que bom que nós estamos aqui reunidos como igreja do Senhor para aprender mais da Tua Palavra. E antes de começar, de fato, no texto, eu gostaria de fazer uma pergunta para você. Se você fosse um animal, qual animal você seria? Pensa aí. Se você fosse um animal, qual animal você seria? E por quê? Pastor Leandro, se você fosse um animal, que animal você seria? Seria um leão, né? O rei, né? Pastor Leandro seria um leão. Antônio, se você fosse um animal, que animal você seria? Pode falar, não é pegadinha não, fica tranquilo. Um tubarão? Isso, hein? Só fera, hein? Vou perguntar aqui, Rosinda, se você fosse um animal, que animal você seria? Uma gatinha? Aí o pastor Rubinho já olhou assim, já é, né? Eu perguntei para a Laura, ela falou que queria ser um coelho. E aí, porque deve ser fofinho, né? Perguntei para a Jaque falou que queria ser um pássaro, para voar muito alto. Alguém mais quer falar aí no púlpito? Tia Nelita? Queria ser uma gatinha igual a irmã. Ó, família, né? 2 gatinhas. Olha lá, irmã Maria. Uma corça. Ok. Irmã Maria quer falar? Pode falar, irmã. A esperança. Isso aí. Bonita. Vocês já vão entender. O texto que nós vamos ler hoje, Jesus vai se referir a mim e a você. Sabe qual o animal que ele vai colocar? Uma ovelha. E quando nós perguntamos e queremos falar que animal nós somos, nós pensamos sempre num animal mais poderoso, num mais forte, né? Ou numa aparência, né, de gatinha, mas em nenhum momento nós pensamos num animal do qual o próprio Cristo se refere à igreja, a ovelha. E é interessante que a ovelha, quase ninguém escolheria ser uma ovelha, né? Porque a ovelha é um animal completamente dependente de um pastor. A ovelha é completamente submissa. Ela tem algumas características. A ovelha ela não enxerga muito bem, mas ela tem, né, a sua audição muito boa, porque ela escuta, né, a voz do pastor. As ovelhas são muito calmas, com excelente memória e super inteligentes. Elas são tão inteligentes que elas conseguem até mesmo diferenciar expressões faciais de outros animais. As ovelhas são, inclusive, capazes de reconhecer e diferenciar o rosto do seu pastor, daquele que cuida dela, conseguindo saber de fato quem é o seu cuidador, o seu pastor. Algo que indica, né, que esse animal é extremamente inteligente, mas também é extremamente dependente. E quando nós falamos de ovelha, nós vamos ter vários exemplos na Bíblia, né, de Deus cuidando do seu povo e sempre colocando esse exemplo da ovelha e do pastor. Então vamos abrir o texto lá em João capítulo 10. João capítulo 10. Nós vamos fazer aqui uma exposição bíblica. Eu gostaria que você não fechasse a sua Bíblia, porque nós vamos discorrer aqui o texto. João capítulo 10. Na minha Bíblia aqui, na versão NVI, o título está escrito aqui, o pastor e o seu rebanho. João 10, a partir do versículo 1 até o versículo 18, nós vamos ler hoje. Vai dizer assim: eu lhes asseguro que aquele que não entra no aprisco das ovelhas pela porta, mas sobe por outro lado ou outro lugar, é ladrão e assaltante. Aquele que entra pela porta é o pastor das ovelhas. O porteiro abre-lhe a porta e as ovelhas ouvem a sua voz. Ele chama as suas ovelhas pelo nome e as leva para fora. Depois de conduzir para fora todas as suas ovelhas, vai adiante delas, e estas o seguem, porque conhecem a sua voz. Mas nunca seguirão um estranho,
na verdade, fugirão dele, porque não reconhecem a voz de estranhos. Jesus usou essa comparação ou ilustração, mas eles não compreenderam o que eles estavam lhe falando. Então Jesus afirmou de novo: digo-lhes a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não os ouviram. Versículo 9: eu sou a porta. Quem entra por mim será salvo. Entrará e sairá, e encontrará pastagem. O ladrão vem apenas furtar, roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida, e vida em abundância, ou tenham vida plenamente. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas. O assalariado não é um pastor a quem as ovelhas pertencem. Assim, quando vê que o lobo vem, abandona as ovelhas e foge. Então, o lobo ataca o rebanho e o dispersa. Ele foge porque é assalariado e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, eu dou minha vida pelas ovelhas. Tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Por isso é que meu Pai me ama, porque dou a minha vida para retomá-la. Ninguém tira de mim, mas eu dou a minha vida espontaneamente ou da minha própria vontade. Tenho autoridade para dá-la e também para retomá-la. Esta ordem recebi do meu Pai. Amém, irmãos? Vamos parar aqui porque esse texto é muito rico. E eu gostaria de inicialmente conversar com os irmãos. Antes da gente entrar nesse texto que é lindo, eu gostaria que você prestasse muita atenção nesse momento, que você se não distraísse, não olhasse para o telefone nessa hora, não fosse beber água no banheiro nesse momento, porque agora nós estamos expondo a palavra de Deus. Eu tenho certeza que Deus tem algo para falar no seu coração essa noite, como já está falando através desse culto, amém, irmão? Mas antes de a gente falar do capítulo 10, a gente precisa falar do capítulo 9, porque no capítulo 9, Jesus faz uma cura maravilhosa. Ele cura um cego de nascença. E essa cura desse cego gera uma grande confusão, porque os líderes religiosos, os fariseus, eles não conseguem acreditar, porque espiritualmente eles estão com seus olhos fechados, cegos. E aí, Jesus cura esse cego de nascença, e esses homens, esses religiosos, eles começam a interrogar, eles chamam esse cego de nascença para interrogar: como assim? Como você agora está vendo? E começaram a fazer um grande interrogatório para aquele homem. Os líderes, os religiosos da época. Inclusive, esse interrogatório foi tão sério, irmãos, que eles mandaram chamar os pais desse que era cego, esse ex-cego. Chamaram os pais dele e pediram também para que os pais falassem: este é seu filho? Ele é cego, ele era cego desde nascença? E os pais responderam: sim, é nosso filho, nós já conhecemos. Mas agora ele está vendo, ele é cego. E aí os próprios pais vão dizer: ele já é maior de idade. Vocês podem perguntar para ele mesmo. Os pais não quiseram se meter nessa confusão, porque eles sabiam que os líderes religiosos estavam, na verdade, interrogando para que chegassem até Jesus, para acusar Jesus. E aí no versículo 25, irmãos, do capítulo 9, você vai desfolhar um pouquinho a sua Bíblia. Eles interrogando esse homem, eles vão perguntar para esse homem quem o curou, por que o curou, todo aquele interrogatório. E no 25 ele vai dizer assim: ele respondeu: não sei se ele é pecador ou não. Está falando de Jesus. Esse homem, ele está operando esses milagres por meio de demônios. Há uma grande acusação aqui para Jesus, de perguntar: ele é um pecador. E aí esse cego vai dizer, ele respondeu: eu não sei se ele é pecador ou não. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora estou vendo. Amém, irmãos? Obrigado, tio. Eu era cego e agora eu vejo. E aí naquele interrogatório todo ali,
E no final do capítulo 9, aquele homem é expulso do templo. Ele é achotado, é jogado para fora. Aquele milagre que os discípulos reconheceram que foi Jesus que fez realmente, que aquele homem era um cego de nascença, e agora ele estava vendo, um grande milagre aconteceu, mas os líderes religiosos não queriam reconhecer a Jesus, nem reconhecer o milagre que estava acontecendo. E aí esse é o contexto, essa grande confusão, e aí Jesus chama ele no final e vai dizer que ele poderia ser salvo e reconhecesse aquele que o curou. Ele perguntou, quem me curou? Jesus vai dizer, fui eu que te curei. Então você aceita, você reconhece, ele reconhece, eu quero a salvação. E aquele homem, além de ser curado da sua cegueira, agora ele é salvo em Cristo Jesus. E isso deixou os religiosos furiosos. E aí no versículo 1 do texto, no capítulo 10, Jesus vai dizer, em verdade vos afirmo, ou na minha versão, eu lhes asseguro. Aqui Jesus vai contar uma metáfora, a metáfora que ele vai contar do aprisco. E o que é um aprisco, irmãos? Quem é da roça aí, mais antigo, tem uma noção. O Mário Paulo já deu uma risadinha ali. O aprisco, na época de Jesus, na época também dos pastores que cuidavam das suas ovelhas, era um lugar que era rodeado por pedras, e aquele lugar só tinha uma porta, uma entrada, um lugar para entrar. E toda noite, vários pastores, eles recolhiam as suas ovelhas, o seu rebanho, e eles colocavam aquelas ovelhas, suas ovelhas, dentro desse aprisco. Então, dentro do aprisco, tinham várias ovelhas de vários pastores. Ok? Então, Jesus vai dizer, aquele que pula a porta, aquele que não entra pela porta, aquele que vai para outro lugar, que sobe para o outro lado, e esse é o quê? Ladrão e assaltante, porque existe um lugar que é oficial de se passar, a porta, ok? Então ele vai contar essa parábola toda, perdão, essa metáfora, nem é uma parábola, e vai dizer que, no versículo 3, o porteiro abre a porta para esse pastor das ovelhas. Ele chama as suas ovelhas e elas reconhecem. Olha que interessante. Ou seja, naquele aprisco, várias ovelhas de vários pastores, um pastor entrava e chamava as suas ovelhas, e as suas ovelhas o ouviam e o seguiam. E ele tirava essas ovelhas do aprisco, né, na parte da manhã, para poder colocá-las nas pastagens. E assim funcionava todos os dias, nessa vida pastoral ali do campo. Então você vê que Jesus, ele traz essa metáfora para que esses religiosos, essas pessoas pudessem entender, eles não entendem. No versículo 6, eles vão dizer assim, Jesus usou essa comparação, mas eles não compreenderam. Eles não compreenderam o que Jesus estava falando. Porque aqui, irmãos, no versículo 10, a gente vai chegar no versículo 10, e aí hoje a gente vai fazer uma grande correção teológica na sua vida, que você vai entender que o texto não está falando do diabo. Em momento nenhum o texto está falando do diabo. O texto está falando do ladrão e do assaltante. Esse texto aqui, ele está respondendo aos fariseus, aos maus líderes, aos falsos pastores. Ok? Então, Jesus, ele vai no versículo 7 em diante, ele vai escancarar a verdade. Ele vai falar aqui agora sem muitas medidas. Ele vai ser direto. Então, a gente vai entender esses versículos agora com mais calma, esse texto, porque o tema da nossa mensagem é Jesus, o bom pastor, aquele que cuida do seu rebanho, de fato, aquele que cuida das suas ovelhas. Mas antes de a gente chegar no versículo 7, eu gostaria que você abrisse Ezequiel, capítulo 34, versículo 11. A gente vai encontrar, irmãos, na Bíblia, vários textos falando sobre essa ilustração que Deus é o grande pastor e o povo de Israel é o rebanho, são as suas ovelhas. E no capítulo 34 de Ezequiel,
logo no versículo 1, no versículo 1 vai dizer assim, o profeta vai dizer, veio a mim esta palavra do Senhor, filho do homem, profetize contra os pastores de Israel, profetize e diga-lhes, assim diz o soberano Senhor, ai dos pastores de Israel que só cuidam de si mesmos, acaso os pastores não deveriam cuidar do rebanho? Aqui, os pastores, os líderes religiosos do povo de Israel, eles estavam explorando as ovelhas, o rebanho, o próprio povo. E aí Deus levanta o profeta Ezequiel para dizer que aqueles pastores estavam agindo errado. Aqueles pastores estavam pensando somente em si. Estavam deixando que os lobos viessem, estavam se alimentando das ovelhas, estavam roubando das ovelhas. Estavam usando as suas lãs. E aqui algo interessante, porque no versículo 11 e versículo 12, há uma palavra muito linda, gostaria de ler para os irmãos. Assim diz o Senhor soberano, versículo 11, do mesmo capítulo 34. Depois de ele descrever toda a situação que esses pastores estavam fazendo, uma situação horrível. E aí no versículo 11 e 12 do capítulo 34, ele vai dizer assim, porque assim diz o soberano Senhor, eu mesmo buscarei as minhas ovelhas e delas cuidarei. Assim como o pastor busca as ovelhas dispersas quando está cuidando do rebanho, também tomarei conta das minhas ovelhas. Eu as resgatarei de todos os lugares de onde elas foram dispersas num dia de nuvens ou de trevas. E aí, irmãos, Jesus está aqui agora falando que Ele é esse bom pastor, Ele é esse pastor verdadeiro, que cuida de fato das suas ovelhas, diferente dos pastores de Israel, que estavam destruindo o povo espiritualmente, estavam despedaçando, estavam usando o povo, para que eles pudessem engordar financeiramente, de todos os aspectos. E aí a gente trazendo um comparativo, irmãos, para os dias de hoje, e esse texto, irmãos, é um texto que eu prego com muito temor ao Senhor, porque como o pastor Leandro está aqui, o pastor Rubílio, é um texto que nós pastores precisamos ver com muito carinho, muito cuidado também, porque se a gente não andar pelo temor do Senhor, nós também podemos ser comparados a esses pastores de Israel, que não cuidavam devidamente das suas ovelhas, do seu rebanho, e sermos chamados à atenção do Senhor, tamanha é a responsabilidade de um pastor. Mas aqui, graças a Deus, que Jesus se coloca como o bom pastor, amém, irmãos? Porque eu sou falho, o pastor Rubílio é falho, o pastor Leandro é falho, o pastor Rogério, todos os pastores, nós somos seres humanos, erramos muito, mas graças a Deus nós temos um sumo sacerdote, nós temos um pastor soberano sobre as nossas vidas, que é o próprio Senhor Jesus. Eu gostaria que você prestasse atenção em alguns pontos importantes desse texto, porque é maravilhoso quando nós entendemos a palavra de Deus. E no capítulo 10, do versículo 3 ao 5, algumas características desse texto eu gostaria de compartilhar com os irmãos. A primeira é, as ovelhas ouvirão a voz do seu pastor. Se você é a ovelha de Cristo, e não ovelha do Orbilho, pastor Orbilho, mas a ovelha de Jesus, antes de ser ovelha de um pastor terreno, você é a ovelha de Cristo, amém? Nós estamos no aprisco do Senhor, e nós estamos sendo conduzidos pela voz do nosso Senhor, do nosso pastor, o bom pastor. Então, Jesus vai explicar que as ovelhas, elas sabem distinguir a voz do seu pastor da voz de estranhos, não é isso que nós lemos? Elas não vão atrás de estranhos. Quando aqueles pastores chegam lá no aprisco, chegavam no aprisco, e começavam a chamar as suas ovelhas, as outras que não conheciam aquele pastor, a voz daquele pastor, elas não iam. Somente as do pastor que as chamavam, elas caminhavam. É mais ou menos assim. Eu não sei fazer a voz de pastor que eles faziam lá. Né? É assim, Dandinho? Chega aí. Aí vinha só aquelas ovelhinhas só dele. Vamos embora. Partiu.
ir. Aí chegava outro pastor e fazia a mesma coisa. Só que as ovelhas, o quê? Ouviam a voz do seu pastor e o seguiam. Amém, irmãos? Assim como as ovelhas seguem apenas o pastor que reconhece, nós, como cristãos, somos chamados a discernir a voz de Jesus Cristo em meio às vozes que nós ouvimos diariamente, irmãos. E como nós estamos ouvindo vozes, irmãos, vozes negativas, vozes das trevas, vozes do diabo, dizendo que você não pode, que você é um derrotado, dizendo que o seu casamento não tem mais jeito, dizendo que o relacionamento com o seu filho tem que ser assim mesmo, bagunçado. Não, irmãos, não aceitem essas vozes que não pertencem à voz do Senhor Jesus. Reconhecer a voz de Jesus através da oração, da leitura bíblica e discernimento espiritual. Assim nós, como as ovelhas que são inteligentes, nós também somos inteligentes, amém, irmãos? Temos um intelecto, nós ouvimos a voz do nosso pastor, o bom pastor, e ele fala em bom som através da sua palavra. Então pare de buscar, muitas das vezes, conselhos em outros lugares, procurar outras formas. Não, procure a palavra de Deus, porque Jesus está falando, está chamando as suas ovelhas através da sua palavra. Então ouça, tenha um ouvido sensível à voz do Espírito Santo, amém, irmãos? Isso vai evitar tanto problema na minha vida e na sua vida, irmãos. Tantos problemas espirituais, muitas das vezes nós estamos animados, cansados, e isso são fases que acontecem, mas nós não podemos ficar prostrados, irmãos. Então levante-se e ouça a voz do seu pastor e siga o seu pastor, o bom pastor, Jesus Cristo. Isso é lindo demais. Isso nos dá esperança, porque ele continua falando, ele continua chamando, ele continua orientando a sua igreja, as suas ovelhas. Nós somos essas ovelhas de Cristo. E se você está aqui essa noite e ainda não é uma ovelha desse rebanho, ainda não está nesse aprisco do Senhor, que em nome de Jesus, que você tome uma decisão hoje, que o Espírito Santo possa escancarar o seu coração essa noite, que a graça do Senhor alcance a sua vida, que você, se você está desviado, se você está longe da palavra de Deus, e se você sentir no coração de reconciliar com Jesus essa noite, que assim seja, que você possa ouvir, não a minha voz aqui, mas a voz do Espírito Santo através de mim, irmãos, e se reconciliar com a igreja, se reconciliar com esse bom pastor que quer cuidar de você, porque o pastor é aquele que cuida, que coloca nos ombros, que carrega, que leva para as pastagens, as melhores pastagens, irmãos. Esse é o bom pastor. Mas do versículo 7 ao versículo 10, o segundo ponto importante, irmãos, Jesus vai dizer que ele vai falar o quê? Eu sou a porta. Aqui, se a gente perceber a nossa igreja, eu não posso nem dar a nossa igreja como um aprisco, por exemplo, porque aqui nós temos 3 portas, ok? O aprisco tem uma porta, é isso? E o versículo 2 diz que aquele que entra pela porta é o pastor, não é ladrão e nem assaltante, porque o ladrão e o assaltante, o que ele faz? Ele pula. No versículo 7 ele vai dizer, eu sou a porta, quem entra por mim será salvo, entrará e sairá, e encontrará o quê? Pastagem. Olha que coisa linda. Jesus começa aqui explicando que ele é a porta pela qual as ovelhas entram. E aí, irmãos, interessante, quando os pastores colocavam as ovelhas no aprisco para dormir e para descansarem, ele ficava na porta. Ele ficava na porta, vigiando, cuidando das ovelhas. Somente aqueles que entram por essa porta encontrarão o quê? Segurança, alimento e vida abundante. Amém, irmãos? Nós passamos por essa porta, que é Cristo. Ele é o caminho. A porta simboliza aqui salvação. Eu sou a porta, quem entra por mim será salvo. A porta representa o único caminho para a salvação. Não há outro caminho para entrar no aprisco do Senhor ou no curral, se não for pela porta, se não for por Jesus Cristo. Não há outro lugar. Ele vai dizer que é o quê? Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Não há outro lugar, não há outro caminho. Ele é a porta. Nós precisamos passar por essa porta. Eu já passei, graças a Deus.
A minha salvação já está garantida em Cristo Jesus. Não pelos meus méritos, mas pelos méritos dele. Então, ele é o único caminho para a salvação. Jesus se coloca como entrada para a vida eterna e para o relacionamento com Deus. Ele é o único mediador entre Deus e as ovelhas, entre o seu povo. Amém, irmãos? Não há outro mediador. Jesus Cristo é a porta. Ele vai afirmar, eu sou. João, o livro de João tem, se eu não me engano, 7 afirmações. Jesus vai dizer, eu sou a porta, eu sou o pão da vida, eu sou a ressurreição e a vida. E tem outra, eu sou o bom pastor, vamos falar aqui na frente. Mas é importante a gente pontuar isso aqui, irmãos. Ele está falando que não há outro caminho, não tem como entrar, não tem jeitinho para entrar na vida eterna. Mas se eu aceitar a Jesus, confessar a Jesus e fazer isso, não. Ele já fez, ele já pagou, já está pago, ele é a porta, ele é o caminho. Então você só vai ter relacionamento com Deus através de Jesus Cristo, o Senhor. A porta também vai trazer a imagem de proteção, não é isso? Você, quando chegar essa noite, o que você vai fazer na sua porta? Você vai trancar, não é isso? E quando você tranca a porta, você se sente o quê? Seguro. Então, quando ele vai dizer que ele é a porta desse aprisco, ele está dizendo que ele é a segurança. E que as ovelhas podem se sentir seguras, porque ele está na porta. Ele é a própria porta, amém, irmãos? Então, sinta-se seguro em Cristo Jesus. Essa proteção, só Jesus pode nos dar, irmãos. Essa segurança que nós temos. Aonde o pastor protege as ovelhas dos ladrões e salteadores, é esse lugar. Jesus te protege dos ladrões e dos salteadores, dos assaltantes. Isso se refere aos falsos mestres e líderes religiosos que tentam desviar as ovelhas do caminho correto. Então ele vai dizer, eu sou a porta. Eu tenho responsabilidade em te dar proteção. O assalariado não. Versículo 12 ele vai dizer que o assalariado é aquele que está ali só para receber o salário. Se vir um lobo, o que ele vai fazer, Leandro? Ele vai meter o pé e vai embora. Porque ele não tem responsabilidade nenhuma com as ovelhas. Mas o pastor, sim. O pastor, você vai lembrar um tal de Davi, que era pastor, que aí veio um urso, veio um leão, o que ele fez? Ele matou um urso e matou um leão, porque ele era um pastor de ovelhas, verdadeiro. Quanto mais o bom pastor, o supremo pastor, o nosso Senhor Jesus Cristo, ele não vai te proteger e vai cuidar da sua vida. Amém? Isso é lindo demais. Mas aí o versículo 10 é importante, porque se eu perguntar para você aqui, ele veio para matar, roubar e destruir. Quem veio para matar, roubar e destruir, irmãos? Hoje você falou ladrão, né? Porque então que o diabo não faça isso, irmãos. Lógico, nós não estamos aqui. O diabo, a ideia dele é matar, roubar e destruir, mas o texto está falando aqui do ladrão, do assaltante. O texto está falando aqui, sabe de quem? Dos falsos pastores. Lembra lá no início que eu falei? Dos fariseus, daqueles que estavam expulsando os filhos, as ovelhas, da onde? Do aprisco, da igreja. É a mesma coisa se eu falar aqui hoje, o pastor Billy falar aqui, você não pode entrar aqui na igreja, por causa disso, você não pode. Nós estaremos, entrando dentro dessa questão aqui, desses pastores, desses falsos mestres, falsos profetas, falsos pastores, que ao invés de cuidar, tiravam benefício das ovelhas, queriam só se beneficiar das ovelhas, não é isso? Eu nem vou entrar no mérito de hoje, do que a gente vê hoje em dia, mas eu quero entrar no mérito que o ladrão, o assaltante, ele vem para matar, para roubar e destruir, mas Jesus vai afirmar que eu vim para o quê? Para que tenham vida e vida em abundância. É fato que o ladrão vem roubar, matar e destruir, o diabo também. Mas nós não podemos nos desesperar e ficar somente nessa parte do versículo. Nós
nós precisamos entender que Jesus, ele veio para dar vida, e de fato deu vida, em abundância, para mim e para você. Um dos versículos mais poderosos desse capítulo é para que tenham vida, e vida em abundância. E a vida em abundância não significa somente prosperidade material, irmãos, como muitos pregam hoje em dia, mas uma vida plena e rica no relacionamento com Deus, em paz, em alegria, segurança espiritual. Você está seguro espiritualmente, amém? Você pode dizer que você está dentro do aprisco do Senhor, que você está sendo cuidado por próprio pastor? Isso é segurança espiritual, irmãos. Sabe o que é segurança espiritual? É quando vem um vento, acontece alguma coisa, você está firme, você está firmado em Deus, em Cristo. É quando vem um vento de doutrina, alguma coisa meio estranha, né? E aí você olha assim, peraí, eu tenho uma segurança espiritual na palavra, isso aí não é de Deus, não. Ou quando você recebe uma palavra, né? Ou de um profeta aí, uma profetada aí, você vai acontecer isso, você, peraí, eu tenho uma segurança espiritual. Eu sei quem eu sou uma ovelha de Cristo. Eu pertenço ao Senhor Jesus. Eu faço parte de uma comunidade, de uma igreja, tenho um pastor, tenho uma liderança. Não, eu tenho uma segurança espiritual. Isso ter abundância, irmãos. Ter paz, ter alegria. Hoje em dia, tem muita gente que tem muito dinheiro aí, que trocaria o dinheiro pela paz, pela alegria, irmãos. E tem muita gente que tem paz e alegria e não trocaria pelo dinheiro. Sabia? Porque as pessoas, elas estão, como o pastor sempre fala aqui, elas estão usando as pessoas. Elas estão colocando as coisas acima das pessoas, das vidas, dos sentimentos. Então, ter vida, e vida em abundância, é um privilégio para mim e para você, irmãos, crentes em Cristo Jesus, amém? Você pode afirmar, eu tenho vida e vida em abundância, na minha versão plena, uma vida plena. O que é uma vida plena, irmãos? Uma vida plena é algo que não, é uma vida que não tem falta de nada. Porque aí você vai lembrar daquele versículo, né? O Senhor é meu pastor e nada. E aí, a versão mais próxima do original é o Senhor é meu pastor, de nada e de nada tem sentido falta. É o que mais próximo. Porque quando você fala assim, o Senhor é meu pastor e nada me faltará, você vai cobrar quando faltar alguma coisa. Então, de nada tem me faltado. Então, de tudo que o Senhor tem me abençoado, tem me dado, isso é abundância. É mais do que eu mereço, do que você merece. Então, essa vida abundância, ela é maravilhosa. Essa vida abundante também se estende à eternidade, mostrando que Jesus não apenas protege suas ovelhas neste mundo, mas também oferece vida eterna, irmãos. Amém? Ele não só nos protege aqui do ladrão, do assaltante, mas Ele também nos dá a vida eterna. Para toda a eternidade nós vamos viver com esse pastor poderoso, maravilhoso. Amém? Então Ele é a porta, Ele dá a vida abundante. Para fechar, Ele é o bom pastor, e Ele é o bom pastor só por causa de quê? Porque Ele dá a vida pelas suas ovelhas, irmãos. Eu pensei se eu ia falar isso aqui, talvez ficasse pesado, mas eu vou falar, talvez eu não daria minha vida por você, mas Jesus deu. Talvez eu não daria minha vida por você, voluntariamente, mas Jesus deu a vida dele por você, por mim, mesmo a gente não merecendo. Mesmo a gente em meio aos nossos pecados, aos nossos delitos, às nossas blasfêmias diárias, Ele continua nos amando e Ele deu a vida pelas suas ovelhas, amém, irmãos? Versículo 11, ele vai dizer assim, eu sou o bom pastor dá a sua vida pelas suas ovelhas, irmãos. Jesus deu a sua vida por mim e por você, voluntariamente. Por que eu estou falando voluntariamente várias vezes? Porque no final ele vai dizer no 18, ninguém tira a minha vida, ninguém. Eu dou a minha vida e eu pego ela de volta. Sabe por causa de quê? Porque eu sou Jesus, o Senhor. Porque é isso que o Pai, a missão que o Pai me deu. E eu cuido das ovelhas, das minhas ovelhas. O assalariado não é pastor, a quem as ovelhas pertencem. Versículo 12, que eu falei, quando o lobo vem, ele abandona as ovelhas e foge.
Ele não morre pelas ovelhas, ele não vai morrer pelas ovelhas. O empregado, assalariado não vai, mas o bom pastor, ele entregou a sua vida pelas suas ovelhas, pelos seus, por aqueles que haviam de ser salvos, irmãos. O versículo 11 é algo lindo. Ele vai falar de sacrifício. O verdadeiro pastor não abandona suas ovelhas em tempo de perigo. Ele as defende com a sua própria vida. Aqui, Jesus antecipa a sua morte na cruz, onde ele daria a sua vida por todos nós, por todos os eleitos, por aqueles que iam crer nele. Isso é muito lindo, saber que esse pastor, ele chega até as últimas consequências por mim e por você. É por isso que a gente não pode bater no peito e dizer que nós temos mérito ou nós temos participação na nossa salvação. É uma grande heresia. Nós temos que bater no peito e dizer assim, como, aquele homem disse, ser propício a mim que sou o quê? Pecador. É graça, irmãos. É graça abundante do Senhor, como nós cantamos aqui. É vida abundante em Jesus Cristo, nosso Senhor. Porque os mercenários, e aí Jesus faz um contraste entre os mercenários e o bom pastor. Olha que interessante, Jesus contrasta o bom pastor com o mercenário. O que é o mercenário? O mercenário é aquele que só faz alguma coisa assim, receber um valor, uma quantia. Jesus contrasta o bom pastor com o mercenário que cuida das ovelhas apenas por interesse, fugindo ao ver o lobo. Ele ilustra a diferença entre Jesus e os falsos líderes da época de Jesus e também de hoje. Jesus está batendo aqui fortemente nos religiosos da época dele e está batendo fortemente nos religiosos, nos líderes da nossa geração, que querem explorar o público, o povo, as ovelhas. Agora imagina os fariseus ouvindo isso. Vocês são esses ladrões e assaltantes. Vocês que estão roubando, estão matando e destruindo as minhas ovelhas. É por isso que eu estou dizendo que eu sou o bom pastor. Vocês são igual aqueles pastores de Ezequiel. Vocês estão engordando as custas das minhas ovelhas. Vocês estão expulsando os meus filhos do templo. Aquele no qual eu curei, vocês estão questionando, porque vocês estão cegos. Não querem ver a verdade. É isso que Jesus está falando. O bom pastor conhece cada ovelha pelo nome. E elas reconhecem a sua voz. Talvez eu não conheça o nome de todo mundo, aqui na própria igreja. E estou sendo honesto com você. Mas o Jesus sabe. Nosso bom pastor sabe. Ele conhece o seu nome, seu sobrenome, seu CPF. Ele conhece os seus pensamentos. Ele sabe o que você está passando. Ele sabe o que você está pensando justamente agora. Ele te conhece. É por isso que ele é o bom pastor. É por isso que ele não é só o pastor das ovelhas. Ele é o bom pastor. Ele vai reunir as suas ovelhas no dia final. Isso fala de um relacionamento profundo e pessoal que Jesus tinha com cada um dos seus seguidores. Ele conhecia cada um. Ele conhece cada um. E ele vai conhecer cada um das suas ovelhas, seus discípulos. Porque nós o conhecemos pela voz. Ele nos conhece por completo. Amém, irmãos? Isso é lindo demais. E o ponto 5, para encerrar, existem outras ovelhas, irmãos, que ainda não ouviram a voz desse pastor. Existem outras ovelhas que estão desgarradas, que estão esperando esse pastor, esse bom pastor. Jesus vai dizer, no versículo 16, tenho outras ovelhas que não são desse aprisco. É necessário que eu as conduza também. Elas ouvirão a minha voz, e haverá um só rebanho e um só pastor. Aqui ele já está falando, irmãos, dos gentios. Aqui ele já está falando, sabe de quê, irmãos? De mim, de você. Nós somos essas outras ovelhas, porque ele está falando para o povo de Israel, mas está falando também das ovelhas que estão desgarradas, daqueles que vão crer. Eu e você, nós cremos, e agora nós fazemos parte desse grande rebanho de Jesus. E nós vamos para a eternidade juntos, amém, irmãos? No grande aprisco celestial. Inventei essa agora.
E lá vamos viver eternamente com o nosso Senhor Jesus. Então, Jesus menciona que tem outras ovelhas que não são deste aprisco, mas que ele também vai precisar trazer, ele vai trazer aqueles que vão ser salvos pela ministração da palavra, pela pregação da palavra. É por isso que nós precisamos, o quê, irmãos? Ser testemunhas de Jesus, de pregar o evangelho da verdade. Precisamos ajudar os nossos líderes, pastores, a pregar a palavra, essa boa notícia do evangelho, para que essas outras ovelhas que estão desgarradas, que ainda não tiveram a oportunidade de ouvir essa mensagem, para que elas possam vir e ouvir a voz desse pastor. E também se juntar a esse grande e celestial rebanho de Deus. Ele aqui se refere, eu falei, à inclusão dos gentios, mostrando que a salvação que ele oferece é para todos os povos, não somente para o povo de Israel. Todas as ovelhas, judeus e gentios, serão unidas sob o pastoreio de Jesus. E isso nos ensina sobre o propósito missionário de Cristo e o avanço da mensagem universal do Evangelho de Jesus Cristo. Amém, irmãos? Deus seja louvado. Que nós possamos colocar em prática, que nós possamos ouvir, continuar ouvindo a voz desse bom pastor. E que nós possamos ajudar outras ovelhas a ouvirem também a voz desse pastor poderoso. E uma coisa eu posso falar para vocês, irmãos: nem todos vão ouvir e vão crer, nem todos são ovelhas. Eu vi um vídeo, eu ia trazer para os irmãos, mas não deu para trazer, que no meio de um rebanho de ovelhas tinha um bode. E aí o pastor falando com as ovelhas, né? As ovelhas vindo, e esse bode veio para cima do pastor e deu uma cabeçada no pastor, jogou o pastor longe. Muitos não vão crer, irmãos. Mas isso não depende de mim e de você. O que depende de mim e de você é a pregação da mensagem de Jesus, dessa boa notícia do Evangelho. Porque sabe por causa de quê, irmãos? Porque muitas das vezes nós queremos ser o porteiro do aprisco. Queremos escolher quem vai entrar e quem não vai, não é isso? Jesus não tem essa função para mim e para você não, irmãos. Porque na verdade ele não precisa de porteiro, ele é a porta. É ele que vai trazer. É ele que vai trazer através do Espírito Santo, irmãos. O nosso papel, a nossa missão é pregar esse Evangelho, amém? Para finalizar, irmãos, algumas aplicações para esse texto. A primeira, entrega total a Jesus como bom pastor. Você entregou a sua vida de fato a esse bom pastor de coração? Você vive realmente para esse bom Jesus, para esse bom pastor? Ele é o único que pode nos guiar, proteger e dar vida abundante e vida eterna. Ele é o único, irmãos. Não há outro lugar, não há outro pastor terreno que possa te oferecer isso. Segurança, proteção, vida eterna, vida abundância. Só Ele. Discernimento da voz de Jesus. Devemos buscar uma vida de intimidade com Cristo para reconhecer a sua voz em meio às distrações do mundo. Irmãos, como a gente anda distraído com as vozes ao nosso redor. Que você foque na voz do bom pastor. O que ele está falando com você? E muitas das vezes há vozes que parecem do bom pastor, mas a verdadeira ovelha, ela reconhece a voz do seu pastor. Confiança e segurança que temos em Cristo, nesse bom pastor. Ele prometeu que iria nos proteger e, como suas ovelhas, jamais seremos arrancados das suas mãos. Isso aqui é lindo demais. Aquele que o Pai me der, jamais lançarei fora. Segurança, irmãos. Uma vez que nós pertencemos a esse bom pastor, que nós estamos no seu aprisco, não tem como mais deixarmos de sermos as suas ovelhas. Diferente da vida terrena, né? As pessoas estão aqui hoje, daqui a pouco estão pulando de um aprisco, como se fosse a igreja, mas nós não temos como nos afastar, ou não temos como dizer que nós não temos mais um bom pastor, a partir do momento que nós reconhecemos esse bom pastor e nos tornamos ovelhas desse bom pastor, amém?
Estão entendendo? A tua salvação está segura em Cristo Jesus, irmão. Independente de qualquer coisa, você está seguro em Cristo Jesus. A sua salvação. Eu vou ler o texto aqui. Porque se falar, eu vou falar que Rafael que falou. João 10. Continua aí, João 10. Versículo 28. Eu lhes dou a vida eterna, e elas jamais perecerão. Ninguém poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém pode arrancar da minha mão e de meu Pai. Eu e o Pai somos um. Segurança na sua salvação. Confiança em Cristo, o bom pastor. Em último lugar, a missão de levar outras ovelhas ao aprisco, irmãos. Somos chamados a compartilhar o Evangelho com outras pessoas, para que também possam reconhecer ou conhecer e seguir o bom pastor. Essa é a nossa missão. Continue convidando aquele vizinho seu, aquele parente, aquele familiar. Vamos à igreja, vamos adorar o Senhor, vamos lá ouvir uma palavra, ouvir uma música. Deus vai abençoar a sua vida. Continue, irmãos. Continue perseverando nesse convite. Que esses bancos possam ser cheios de visitantes e novas ovelhas do bom pastor. Em nome de Jesus. Então, João 10 revela aqui o coração amoroso de Jesus como bom pastor. Ele cuida das suas ovelhas com o amor sacrificial, protege-as com o seu poder e oferece a vida eterna. Ele dá a própria vida pelas suas ovelhas. A mensagem aqui é clara, irmãos, e muito linda. Aqueles que seguem Jesus encontram vida, segurança e direção. Talvez você entrou aqui essa noite se sentindo inseguro, se sentindo sem vida, ou se sentindo sem direção. Mas que essa noite você possa encontrar vida, segurança e direção para a sua vida através do bom pastor. Não é por mim, não é pelo pastor Bílio, pelo pastor Leandro. É Jesus Cristo que Ele quer transformar a sua vida. Ele quer mudar a sua vida, Ele quer te dar uma direção, um novo sentido, um real sentido de vida para você. Ele é a porta pela qual todos devem entrar, e em suas mãos estamos seguros para toda a eternidade. Amém, irmãos? Eu encerro com Salmos. O salmista vai dizer, Salmo 79, versículo 13. Então nós, o teu povo, as ovelhas das tuas pastagens, para sempre te louvaremos, de geração em geração cantaremos os teus louvores. Nós somos as ovelhas do bom pastor, Jesus Cristo. Que assim seja para a glória de Deus. Amém, irmãos? Nós vamos orar, chamar já que nós vamos cantar também. Que você saia aqui dessa noite com essa certeza, com essa convicção. Eu sou pastoreado pelo bom pastor. Eu faço parte desse rebanho. Eu sou uma ovelha que eu tenho intimidade. Eu preciso ter intimidade com esse bom pastor, para que a minha vida seja uma vida segura, uma vida abundante e uma vida que tenha direção. E qual é a nossa direção, irmão? Nós estamos a caminho da onde? Da eternidade, do céu. Então não desvie nem para a esquerda, nem para a direita. Continue a sua caminhada, assim como a ovelha segue o seu pastor, que nós possamos continuar seguindo o bom pastor, nosso Senhor Jesus Cristo, para que Ele seja glorificado. Gostaria de orar com você. Fica de pé, irmãos, nós vamos orar.